Graça e paz, meus queridos amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Quem tem o prazer de vos cumprimentar é teu irmão em Cristo, pastor e missionário Edson. Eu venho através desta Palavra de Deus a transmitir a você, meu amado, a você, meu ouvinte, que você estiver sentado, deitado, ou quem sabe nesse exato momento dentro deste veículo ou na cabine deste caminhão, a qual a mensagem do Senhor será transmitida. Quem sabe você que está numa praça, sentado nesse exato momento, ou quem sabe você na área da tua casa, ou quem sabe até mesmo no teu trabalho. A palavra que eu tenho a lhes referir, do contexto da revelação em Romanos, do capítulo 1, verso de número 18, o contexto já diz: a idolatria e a depravação da humanidade. E quando se fala sobre a idolatria e a depravação da humanidade, está nos referindo sobre o pecado que tumultuou dentro das denominações, das igrejas, no mundo em que vivemos. Você há de convir-se comigo que a Bíblia nos refere que no final de todas as coisas vai ter menos juízo para Sodoma e Gomorra do que para essa geração de hoje. Onde a questão é a desobediência. Pessoas constantemente fazendo o que lhe apraz, fazendo aquilo que convém sobre a sua vida, sobre o seu coração. Romanos capítulo 1, verso de número 18 diz: a Escritura Sagrada: do céu se manifesta a ira de Deus, e sobre toda a impiedade, a injustiça dos homens que detêm a verdade pela justiça e pela injustiça. Visto que Deus se pode conhecer nele e se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Versículo de número 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, as suas divindades, entenderam claramente e se veem pelas coisas que foram criadas do seu modo. Glória ao nome do Senhor. Que esses homens são indesculpáveis. Versículo de número 21 diz: pois tendo conhecimento a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes os seus raciocínios se tornaram fúteis, seus corações insensatos e se obscureceu. A Escritura Sagrada nos afirma, dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos. Versículo de número 23, o tema-chave do texto que eu quero lhes referir, ler, para que você memorize dentro da tua mente, do teu raciocínio lógico. A profecia diz: mudaram a glória de Deus, incorruptível em semelhanças de imagens de homens. Corruptíveis, bem como aves, quádrupes e répteis. Versículo de número 24 diz: pelo que Deus os entregou a concupiscências de seus corações, a imundícias, para desonrarem os seus corpos entre si. Versículo de número 25 diz: mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram, serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus abandonou as paixões vergonhosas, até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras contrárias à sua própria natureza. Eu não estou nem aí. Se você que estiver ouvindo esta mensagem do pastor Edson nesse exato momento, de me condenar, de me criticar ou querer me processar também. Mas o contexto lhes refere sobre o pecado, a abominação que está fedendo diante da narina de Deus. Tudo que Deus criou à vista dos homens é bom. Mas no meio do decorrer da caminhada, as pessoas manipularam a mente, a palavra de Deus, não dando mais credibilidade a uma mensagem real, uma mensagem
que traz uma edificação, distorceram diante da caminhada a Bíblia, a Escritura Sagrada, distorceram a profecia no meio do caminho, mudando aquilo que o Senhor Deus prescreveu pela boca dos profetas. E no mundo que vivemos hoje, o que está acontecendo é o seguinte: é mais fácil pregar em questão de prosperidade, em questão de dinheiro, em questão de luxo, do que pregar a verdade, omitindo a palavra de Deus, não pregando aquilo que o mundo precisa ouvir. O que importa hoje é nós propalar, pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra conforme ela é mencionada, a palavra conforme ela é dirigida, não distorcendo, não falando algo que agrada as pessoas, mas falando algo que Deus quer falar, que Deus quer contestar com esta humanidade, dizendo: pessoas que dizem que se sábios e tornaram-se loucos. A Bíblia diz que mudaram a verdade de Deus em mentira. O que significa? Mudar a verdade de Deus é distorcer a palavra de Deus. Mentir perante a palavra de Deus é estar com a Bíblia na mão e distorcer a palavra de Deus. Ou usar o altar lá em cima e fazer coisas inconvenientemente, e aí dizem que vão ser salvos, que vai morar no céu de glória. Eu não acredito nisso. Porque se estamos tudo de qualquer jeito lá em cima do altar e falar que vai ser salvo, você está denigrindo a você mesmo, você está mentindo para você mesmo. Porque a palavra do Senhor nos diz para obreiros, eu estou falando obreiros, pessoas que estão me ouvindo agora, nesse exato momento, lá em 2 Timóteo, ela nos diz assim, do capítulo 4, dizendo a palavra do Senhor: exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, e que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda do seu reino. Ele diz: prega a palavra, insista tempo e fora de tempo. Admoestas, repreende, exorta com toda a longanimidade de ensino, porque virão tempos em que não suportarão a sã doutrina. Você sabe o que eu acabei de ouvir há poucos tempos atrás, há poucos dias atrás? Uma pessoa que se diz que é pregadora do evangelho, que conhece a palavra, que sobe no altar, que prega a Bíblia, porque quando a gente defende a Escritura Sagrada, a doutrina da palavra de Deus, sabe o que eles falam? Vocês espiritualizam muitas coisas. Quer dizer, você se espiritualiza que tudo é pecado, que tudo é isso, e conforme as nossas pregações é pregada, eles estão questionando que nós estamos espiritualizando tudo, deixando o mundanismo entrar dentro da igreja. E agora batem no peito dizendo que vai ser salvo, que vai para o céu. Eu digo para você, o céu que você vai entrar é o céu da boca de onça, porque lá no céu, onde está o meu meigo, Jesus de Nazaré, só vai entrar aquele que é escolhido, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. E eu te pergunto, você está lavado pelo sangue do Cordeiro ou pelo sangue de bode? Porque o diabo veio para denigrir, para distorcer a palavra de Deus, para fazer tudo o contrário àquilo que a profecia de Deus ela está denunciando para nós nos converter, nos limpar das nossas imundícias e para nós aceitar a Ele como o único Deus e Senhor e Salvador para a nossa vida. Agora, como que nós podemos ouvir pessoas que estão falando que nós estamos espiritualizando tudo? Olha a Bíblia dizendo pela palavra do Senhor, porque virão tempos difíceis que não suportarão a sã doutrina. Ou melhor dizendo, deixando o mundo entrar dentro da igreja, deixando o mundo lésbico subir lá no altar. Pessoas que não deixam mais os homens pregar, porque as mulheres estão tomando conta. E quando toma conta, eu não estou denigrindo as mulheres, porque ela tem autoridade também. Mas, querido, vamos ser submissos dentro do contexto da palavra de Deus e deixar também que os homens falam, porque tem pessoas dizendo assim, que espiritualizamos tudo e estamos deixando o pecado em cima do altar. E quando alguém erra, irmão, é fácil, sentar no seu defeito e começar a olhar o defeito dos outros. Olha para você mesmo, vê onde você está errando e começa a descer na olaria de Deus, porque se você não descer, você não vai subir diante
diante do reino dos céus. É preciso quebrar o teu orgulho e voltar para a presença do Senhor, casa de Israel. Porque se você não voltar, você não chega no céu de glória. Para isso, o Senhor diz, porque virão tempos difíceis que não suportarão a sã doutrina. O que é sã doutrina? É quando eu não distorço, é quando eu acredito na palavra, é quando eu não vejo o defeito dos outros, mas sim o meu defeito, aonde eu tenho que descer, aonde eu tenho que me converter e me convencer que eu estou errado. É por isso Tito diz que é preciso nós taparmos a boca deste, porque transtorna a casa de Deus toda por motivo interesseiro. É fácil você estiver diante do altar da tua igreja e só querer o dízimo, a questão financeira, e esquecer dos demais. Sabe por quê? A Bíblia diz que mudar a verdade de Deus é mentira, ou melhor dizendo, honrar ou servir a criatura. O que é a criatura? A criatura é o homem, é aquele que está dirigindo, aquele que está na frente, aquele que julga ser sábio e agora é louco. Ei, você precisa descer na olaria de Deus e tomar tua força e ser servo de Deus, servo do Deus Altíssimo, e voltar no seu primeiro amor, recomeçar as suas obras em nome do Senhor Jesus Cristo e fazer a diferença. Ei, não passa a mão. Se você estiver errado, desça, porque, irmão, nós vamos pagar grande preço, vai vir consequência. Você lembra de Davi? Pecou, não pecou? Mas o Senhor diz, a espada não vai sair da tua casa. E se a espada não sai, é porque você não se dobrou. E mesmo se dobrar, Deus não retira a sua palavra, a espada não sai. E a Bíblia diz, um pouquinho mais abaixo, porque virão tempos que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras nos ouvidos, e cercarão de mestres. Sabe quem é? Cercarão de mestres é denominações, um pregando por inveja, um pregando por ganância, um querendo ser dono ou rei em cima de um trono. Eu não vou apartar desse ministério, aqui quem manda sou eu. E sabe o que está acontecendo nesse exato momento? O Espírito Santo de Deus está fora da tua igreja, porque quem está operando lá é você, o seu ego, o seu egoísmo, porque você não consegue se dobrar, descer diante da olaria de Deus. Por isso Jeremias disse, levanta e desce na casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Ei, quando desce, somos barro. E quando chegamos lá na casa do oleiro, Jesus, o oleiro que tem o poder de fazer um vaso perfeito. Então nós temos que admitir a questão. Não é questão de espiritualizar tudo, é descer, é se humilhar, é se converter, deixar o mundo lésbico dentro da igreja, deixar o pecado homossexuais, aí pessoas depravadas, imoral, e dizendo que vai para o céu, precisa descer e se converter em nome do Senhor Jesus Cristo. E ainda diz, 2 Timóteo, do capítulo 4, versículo de número 4, e se recusarão a dar ouvidos a verdade, e voltarão a fábulas. Tu, porém, ser sóbrio, em todo sofre aflição, fazem a obra do evangelho e cumpre bem o seu ministério. Você é batizado, você tem um chamado, você diz que é ungido, ungida, então se você for, recomeça a sua obra, em nome de Jesus, e sai desse pecado abominável aos olhos do Senhor. Está em cima do altar? Desça e começa as suas obras em nome de Jesus, para que a glória do Senhor manifesta sobre a sua vida. Eu me chamo Edson e eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não vim aqui para te agradar, eu vim aqui para agradar o meu Jesus, porque eu não vim aqui servir a criatura, mas vim servir o Criador em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com esta palavra, reflita, pense bem, o que você quer, céu ou o inferno? Você tem o livre-arbítrio para escolher para onde você quer ir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.